Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa terceira semana de aula, onde os temas serão estrutura organizacional de uma empresa e o fluxograma, tá bom? Bora para a aula! Então vamos lá, quando a gente pensa estrutura organizacional, é interessante a gente entender o seguinte, tá? Como que as empresas elas são estruturadas, ou seja, como elas são organizadas. Pense você então na sua casa. A sua casa tem cômodos, certo? Você tem o seu quartinho, tem a cozinha, tem de repente ali a sala também de estar, ok? Se eu perguntar para você, o liquidificador, ele fica guardado na sala ou na cozinha? A maioria vai dizer, né? Com certeza, na cozinha. Por quê? Porque o lugar do liquidificador, como um eletrodoméstico, é na cozinha, ele não faz parte do ambiente da sala de estar ou do ambiente do quarto, ok? O mesmo acontece, então, com as empresas. Pense o seguinte, eu tenho uma organização e ela é dividida em diferentes departamentos. Ok, se eu preciso entregar alimentos para essa empresa, eu não posso, de repente, entregar esses alimentos para o pessoal da manutenção, porque o pessoal da manutenção, eles são responsáveis pela manutenção do prédio, né? Tem muitas peças, muitas ferramentas ali naquele espaço. Não é um local adequado para armazenar alimentos, correto? Então, onde que eu vou pôr esses alimentos? Para quem ou para qual departamento estará voltado essa entrega de alimentos? Ok? Acho que já deu para entender mais ou menos porque é importante a gente ter essa estrutura organizacional, ok? Então, vamos continuar a nossa aula. A princípio, eu coloquei aqui para gente o que é uma empresa, né? Eu já falei em algumas aulas anteriores, mas não custa nada reforçar. Então, a empresa a gente vai entender como um sistema composto por pessoas, tá? Conhecimentos, métodos, processos de trabalho, tá? Tecnologias, então a gente vai ter maquinário, nós vamos ter computadores e demais tecnologias, tá bom? Uma estrutura organizacional, ou seja, que vai dizer como que essa empresa ela funciona, vai ter políticas, normas, regras que devem ser seguidas, tá bom? E tudo isso vai interagir entre si, tá? Vai se integrar um com o outro para poder atingir objetivos pré-definidos pela empresa. Então, quando a gente for pensar a estrutura organizacional, o que a gente vai ver? Que essa estrutura vai ser um sistema de organização, que a gente pode entender também como uma hierarquia, tá? Ou seja, quem manda mais do que outras pessoas, ok? Mas não somente isso, certo? Então, o sistema de organização, muitas vezes, ele vai estar apresentado nessa forma aqui, tá? Essa forma na tela a gente vai entender como um organograma. Um organograma, ele vai ser a representação visual da estrutura organizacional de uma empresa, tá? Então, essa estrutura que está aqui em tela, a gente vai entendê-la como uma estrutura hierárquica, tá? Dividida tanto por departamentos ou por setores, divisões, ok? Mas ela vai ter, por exemplo, quem manda mais na organização. Então, se vocês derem uma olhada aqui, eu vou ter uma assembleia geral, eu vou ter um plenário e eu vou ter uma presidência, tá? Esses núcleos aqui, eles são os núcleos mais importantes da organização dentro dessa estrutura organizacional, porque entende que eles que irão bolar políticas, eles que irão criar estratégias, para que os demais setores, para que as demais divisões possam executar, tá bom? Esse é um modelo que a gente entende como um modelo hierárquico, tá? Um modelo bem tradicional e que a gente encontra em muitas dessas empresas. Aqui, então, tem outro exemplo dessa estrutura hierárquica, tá? Então, nós vamos ter o CEO, ou o presidente da organização, tá bom? O dono da empresa, como vocês preferirem também chamar, tá? Ele vai dar ordem para quem? Para esses dois diretores aqui, tá? Então, quando eu observo o organograma, eu sei como é o nome? Eu sei a cadeia de comando, eu sei quem é que está dando ordem para outra pessoa e quem está obedecendo essas ordens e o que está fazendo com elas, certo? Então, vamos entender aqui. O CEO da empresa, ele vai, né, pensar estratégias e ele vai basicamente dar ordem aos seus dois diretores. Esses dois diretores, por sua vez, cada um vai ter dois gerentes. Conseguem ver? Cada diretor terá dois gerentes. E
esses diretores, cada um deles dará ordem para os seus respectivos gerentes. Por fim, cada gerente terá operadores trabalhando para si. Então, para que uma ordem que inicialmente foi dada lá para o presidente, para que ela chegue até o operador, ela vai passar pelo diretor, vai passar pelo gerente, ok? Então, nós vamos entender dentro dessa estrutura de organograma, né, como os funcionários eles vão ser organizados, principalmente por departamento, ou talvez por função, ou até mesmo por cargo que cada um representa dentro da instituição, tá bom? E é a partir dessa estrutura organizacional que a gente consegue ver as relações, tá, principalmente hierárquicas, que compõem uma empresa. Então, voltando àquele meu exemplo que eu dei, né? Eu tenho uma entrega de alimentos para essa organização. Eu não posso entregar esses alimentos na mão do pessoal da manutenção, porque a função deles é outra, tá? O departamento deles é diferente do departamento ao qual eu tenho que entregar esses alimentos. Então, essa estrutura organizacional do organograma, ela vai me permitir não somente saber quem é que está mandando em quem, né? Ou então só somente saber quem a cada departamento tem dentro de uma organização, mas principalmente ele vai me ajudar a entender se eu tenho um problema, a quem eu devo recorrer, como que eu vou resolver essa situação, certo? Então, de novo, voltando ao exemplo da manutenção, eu tenho um alimento para entregar. Eu tenho que entregar esse alimento para o pessoal da manutenção ou eu tenho que entregar esse alimento, de repente, para o pessoal responsável pela alimentação na empresa, a cozinha, certo? Então, é isso. Então, quando a gente for estruturar a nossa organização, nós vamos poder concebê-la de duas maneiras, tá? Dentro de uma estrutura organizacional formal, que é essa que eu já apresentei para vocês anteriormente, tá? Essa organização que leva em conta a hierarquia da empresa, tá? E uma estrutura informal. Como que a gente vai distinguir essas duas, tá? Então, dentro de uma estrutura hierárquica, uma estrutura formal, nós vamos ter ali presidente, diretores, gerentes, coordenadores, operários. Okay? Quando a gente vai pensar, então, uma estrutura informal, nós vamos ver que a estrutura da empresa, então, ela vai se estabelecer pelo convívio das pessoas dentro da mesma organização. Ela é muito mais espontânea e ela leva em conta os costumes das pessoas envolvidas. Então, aqui nós estamos trabalhando, né, possuem grupos e dentro desses grupos começam a surgir ideias que a gente vai levar adiante, outras que não. Então, essas ideias, elas não necessariamente vão partir daquela pessoa que tem um cargo de gerência, elas vão partir de uma pessoa que está no mesmo cargo que eu. Okay? Então, essa estrutura informal, ela não vai levar em consideração a hierarquia, tá? Não vai levar em consideração essa estrutura muito formal, muito pelo contrário, ela vai se dá principalmente pelo convívio entre as pessoas, pelas relações. Então, eu identifico aqui dentro da minha equipe que eu tenho uma pessoa que tem uma ótima facilidade de comunicação. Identifico aqui na minha equipe pessoas que têm ótimas ideias. E é com isso que nós vamos trabalhar, independente se todos nós estamos no mesmo cargo ou não. Então, aqui, se eu for pensar a estrutura organizacional, eu posso vê-la também, né, de um ponto de vista linear, que ela vai ser essa estrutura que vai parecer basicamente uma pirâmide, né, essa estrutura hierárquica que eu já mostrei para vocês nos slides anteriores. Então, ela vai entender que cada funcionário ele vai ter um supervisor, tá? Ele vai ter um foco maior na centralização do poder, tá? Então, vou ter uma pessoa que irá dar ordem para os demais, ok? E você vai ter uma ênfase na hierarquia, vai ser algo extremamente bem estruturado. Então, aqui eu tenho uma gerência geral que vai passar ordens, vai passar informações para a gerência industrial e para a gerência de serviços. Cada uma dessas gerências irá administrar uma seção diferente. Então, a maioria das organizações, elas agrupam as suas empresas, né, por meio de departamentos ou por funções. Eles têm a tendência de ter essa estrutura aqui linear, essa estrutura até mesmo hierárquica. Entenda, não é uma coisa ruim, tá? Ela funciona, ela flui. A questão aqui é você saber a cada departamento ou a cada função que compete uma tarefa que você precisa dentro de uma organização. Então, vamos pensar aqui.
eu preciso de folha de sulfite, material de escritório, certo? Uma folha de sulfite. Para quem dentro de uma organização eu vou fazer essa solicitação da folha de sulfite? Eu vou lá bater na porta do meu chefe e falar, chefe, por favor, me dá a folha de sulfite? Ou de repente eu vou num departamento ou numa seção que já trabalha com a parte do estoque? Okay? Então, com essa organização, com essa estrutura, eu sei exatamente a quem eu devo recorrer, dependendo da tarefa que eu preciso executar. Então, se eu preciso aumentar a produção na minha empresa, não adianta eu apenas falar com o departamento, enfim, com a parte da recepção da empresa, ou falar com o pessoal da limpeza. Também, eu preciso ter uma conversa, fazer uma reunião, né, com o departamento financeiro, fazer uma reunião com o departamento de produção, fazer uma reunião com o departamento administrativo, ok? Outra estrutura organizacional interessante da gente falar aqui na aula é essa estrutura organizacional funcional, tá? Em que a empresa ela vai ser departamentalizada, ela vai ser dividida, tá, em departamentos. Por quê? Ela vai valorizar principalmente a especialização. Então, cada departamento será composto, tá, por profissionais da mesma área. Se a gente for pensar, então, quais vantagens tem essa estrutura funcional, então ela vai oferecer uma visão geral, tá, e simplificada da empresa, o que pode ser útil, tá, dependendo da organização que a gente tiver, principalmente uma organização de grande porte ou com grandes departamentos. Ela pode ser usada em conjunto com o organograma mais detalhado, oferecendo assim o nível de detalhes ideal para cada situação, e ela promove a ideia de colaboração dentro de uma equipe. Então aqui eu tenho 2 diretores, certo? Se a gente for pensar a estrutura anterior, a estrutura formal, a estrutura hierárquica apenas que a gente viu, a gente entenderia que cada um desse diretor teria o seu gerente e acabou. Mas, dentro dessa funcional, eu entendo que eu tenho 2 diretores. Esses 2 diretores, eles podem abertamente ter ideias, tá, para toda a equipe de gerência. De gerência, certo? Ao mesmo tempo, toda essa equipe aqui de gerência, eles podem ter ideias, tá? Trazer ideias, soluções, enfim, para todos esses operadores. O importante é realmente você conversar, dialogar sobre o que está acontecendo na empresa. Dessa forma, você tem pessoas que estão no mesmo cargo, na mesma função, mas que estão abertas, né, a colaborar, a trabalhar mesmo em equipe, ao invés de se isolar e entender que eu tenho o meu cargo e eu mando em meus subordinados, ok? Então, para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aulinha, que foi sobre o organograma, eu vou deixar aqui para vocês essa estrutura, tá? Essa é uma estrutura, uma representação de um organograma, tá? Não necessariamente vai ser essa que vocês vão utilizar, mas vocês podem tê-la como um modelo. E aqui alguns cargos, ok? Cada um desses cargos, eles vão ser submetidos, tá? Numa cadeia de comando a uma pessoa. Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício e que vocês me enviassem. Por quê? De novo, eu não quero enfatizar a importância de você ter essa hierarquia. Hoje, nas empresas, a gente discute muito mais um trabalho colaborativo, participativo, em que todos os membros eles vão estar engajados em dar ideias, em participar, do que propriamente você ter aquele chefe no modelo anterior, naquele modelo tradicional, em que ele apenas mandava, dava ordens e não ouvia absolutamente nada do que os funcionários estavam dizendo. Só que, enfatizo, como eu estava dizendo para vocês, é importante que vocês entendam como uma empresa ela é organizada, para justamente vocês saberem com quem ou como vocês vão resolver, né, determinada situação. Então, diante de um problema, de algo que surgiu aqui na empresa, a quem eu vou recorrer, certo? Se eu estou precisando de material de escritório, de novo, a folha de sulfite, eu aqui na Biase, eu não posso ir pedir de repente para o pessoal da limpeza, porque eles sabem onde estão o material de limpeza da empresa, eles sabem onde eu posso encontrar outros recursos, não esse recurso do material de escritório. Então, esse material eu vou pedir para quem? Posso solicitar ao meu coordenador, posso solicitar ao departamento onde vai estar o pessoal do almoxarife, o pessoal do estoque, tá bom? Então, tentem fazer esse organograma, ele tá bem curtinho, e aí vocês me enviem. Podem enviar mesmo no grupo do WhatsApp, tá bom? Aí a gente faz uma pequena correção, o importante mesmo é que vocês participem, tá bom? Então,
Vamos para a nossa segunda parte da aula. Então, vamos lá, nossa segunda parte da aula, fluxograma. Então, o que seria esse fluxograma? Assim como o organograma, o fluxograma também vai ser uma representação gráfica. A diferença é que, enquanto o organograma ele mostra a estrutura a qual a empresa está organizada, no fluxograma a gente vai ter uma sequência de etapas, tá? Ou seja, um processo. No fluxograma, ele vai nos orientar, tá? Principalmente a atingir um objetivo. Então, o que eu preciso fazer ou como eu devo proceder para atingir um determinado objetivo. Vai ficar mais claro quando eu mostrar um pequeno exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que é interessante falar, o fluxograma, então, ele vai ser estruturado em símbolos geométricos, ok? Então, vamos ver aqui esse nosso exemplo. Então, eu tenho uma situação aqui na minha empresa, tá? A lâmpada, ela não está funcionando. Se a lâmpada não está funcionando, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Chamar a turma da manutenção ou eu devo verificar se ela está plugada? Né? Então, ok, eu verifiquei que a lâmpada está plugada. Não, ela não está plugada. Então, o que eu devo fazer? Plugar a lâmpada. Se eu verifiquei que a lâmpada está plugada e mesmo assim ela não acende, eu tenho que ver se o bulbo dela, né, a parte de dentro dela, interna, se ela não está queimada. Se tiver queimado, o que eu tenho que fazer? Trocar esse bulbo e de novo tentar ligar a lâmpada. Se o bulbo não está queimado, a lâmpada está plugada, o que eu vou fazer? Comprar uma lâmpada nova ou trocar a lâmpada, ok? Aqui é um modo muito simples, tá, da gente tentar compreender o que significa um fluxograma. Ele vai ser esse modelo, tá, que a partir desses símbolos geométricos, ele vai representar uma sequência de etapas. Então, se eu tenho algo que não está correndo muito bem dentro de uma empresa, o que eu devo fazer? Né? Eu devo primeiramente chamar o meu supervisor ou eu devo tentar resolver essa situação com o auxílio, principalmente, de um fluxograma. Então, voltando aqui ao exemplo da lâmpada. Pensando aqui na biase, se a lâmpada ela não acende, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a turma da manutenção ou eu vou verificar se a lâmpada está realmente ligada? Às vezes eu só não apertei o interruptor, ok? Porque se eu for solicitar o pessoal da manutenção aqui, eles vão vir aqui, né, claro, mas eles vão abrir uma ordem de serviço, eles vão chegar aqui até a sala, vão trazer o equipamento, vão trazer as ferramentas, tá? E quando eles forem apertar, vão simplesmente me dizer, olha, professora, você só esqueceu de ligar o interruptor. Então, para evitar, tá, principalmente, que a gente tome algumas decisões incorretas, entenda, não é para a gente fazer essa manutenção, não é para que eu tome a posição de outra pessoa dentro da instituição, ok? É só para que eu verifique antes de realmente abrir uma ordem de serviço. Porque no momento em que eu abrir essa ordem de serviço, eu vou deslocar material e também um pessoal para vir até aqui e resolver um problema. O problema é esse que eu poderia ter resolvido se eu tivesse prestado atenção nas etapas, tá, que estão descritas aqui nesse quadro. Aqui nesse modelinho eu coloquei então para vocês um guia, né, para a gente entender o fluxograma de uma maneira bem mais engraçada, tá bom? Então vou ler aqui rapidinho para vocês, qualquer coisa pausem o vídeo para dar uma lida com calma. O início, onde nós vamos começar esse nosso fluxograma. É interessante entender que todo fluxograma ele terá uma parte que vai ser o início, ok? Ele vai perguntar, você entende de fluxograma? No momento que a gente está tendo essa aula, então, não, né? Ok, você vê a linha escrito sim? Sim. E você pode ver as que estão escrito não? Também sim. Então é bom. Ok? E se a gente for dando outras respostas, ele vai nos levar para outros caminhos. Então, assim, ok, você vê a linha escrito sim? Se você não ver a linha, tá, você vai ter que descer. Mas você vê escrito não? Veja escrito não. Espera, o quê? Porque fica confuso, ok? Então, o fluxograma ele vai ser isso. A partir da resposta que a gente tiver a uma determinada informação, nós vamos tomar uma determinada atitude. É claro, vai ficar mais fácil quando eu mostrar o exemplo seguinte. Antes, é interessante a gente entender que o fluxograma, para poder elaborar nós vamos utilizar essas formas geométricas. No momento, a gente não precisa se atentar a cada uma delas.
Depois vocês, se possível, deem um pause no vídeo para ler cada uma com calma, tá bom? Mas assim, a princípio nós vamos ter uma que vai ser quadrada, tá? Essa forma geométrica aqui quadrada, que ela vai demonstrar um processo ou uma ação. E essa daqui retangular, tá? Que ela vai nos mostrar uma decisão. Então, a partir de uma determinada decisão que eu fizer, ela pode ser sim ou não, positivo ou negativo, vai me levar a um processo ou uma ação, ok? Então, essas duas vão ser comumente as que nós mais iremos ver dentro de um fluxograma, tá bom? Então, a partir do exemplo seguir, fica mais fácil de compreender. Então, vamos lá. Estamos dentro de uma empresa. Iniciou, certo? Verificar a disponibilidade de insumo. Então, assim, eu estou trabalhando numa empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se vai ter o insumo disponível para que eu possa trabalhar, tá? Então, eu vou seguir e vou responder essa pergunta. Essa pergunta aqui vai me gerar, né, uma decisão. Tem insumo disponível? Então, assim, independente do que você trabalha, você precisa de um determinado material para você começar a fazer as suas atividades. Tem esse produto para você trabalhar? Se a resposta for sim, então o que você vai fazer? Você vai colocar o insumo no equipamento, você vai ligar o equipamento. E aí vai responder uma outra questão. O produto está pronto? Se ele estiver pronto, você vai desligar o equipamento e acabou o seu processo de trabalho. Se o produto não estiver pronto, você vai retornar ao ponto anterior, que no caso é ligar o equipamento, ok? E voltando aqui em cima. Início, verificar a disponibilidade do insumo. Tem insumo disponível? Se a minha resposta for não, ele vai me dar aqui uma resposta bem interessante. Solicitar o insumo no setor de estoque, tá? Ou seja, com esse fluxograma simples, eu sei o que eu preciso fazer para iniciar as minhas atividades na empresa e, ao mesmo tempo, eu sei o que eu devo fazer caso eu não encontre os recursos que eu preciso para iniciar as minhas atividades, ok? É extremamente simples, eu não preciso estar a todo momento tendo o auxílio de um supervisor, ok? E ele, inclusive, já me dá a qual departamento ou a qual setor eu devo solicitar o insumo que eu preciso para trabalhar. Bom, aqui eu já tenho um fluxograma funcional, um fluxograma um pouco maior, tá bom? Mas ele vai me ajudar principalmente a mostrar a sequência das atividades do processo que estão relacionados com diferentes áreas ou seções dentro da minha organização, ok? Então, esse tipo de fluxograma, igual está aqui no slide, ele é muito utilizado, então, para processos que não se restringem a uma única área. E eles são onde a gente consegue identificar os responsáveis por cada fase. Então, aqui, na fase de estoque, eu vou ter pedido de compra. Ok, por quê? É no estoque que eu vou saber se eu tenho os produtos ou os materiais necessários para que eu possa vender, certo? Se eu não tiver esses produtos no estoque, como que eu vou fazer essa checagem do pedido? Ok? Recebimento do produto também. Como que eu vou receber esse produto se eu não verifiquei se tem dele no meu estoque? Aqui no setor de compras, então eu vou fazer uma checagem no meu pedido, vou ver se o pedido foi autorizado ou se o pedido foi negado, ok? Eu vou fazer uma seleção de fornecedor, tá? Já no departamento de finanças, eu vou verificar se eu tenho recurso financeiro, tá, para poder fazer essa seleção de fornecedor, para fazer a compra, tá, do que eu necessito. E aí eu vou ver se a compra ela vai ser autorizada ou não. Se a minha compra for autorizada, de novo eu volto aqui para o departamento de compra. E a compra será efetuada. Uma vez efetuada, ela vai para o setor de pagamentos, tá vendo aqui, ó, setor de pagamentos. Se o pedido foi feito, foi comprado, o departamento financeiro liberou, o departamento de pagamentos efetuou o pagamento dessa compra, o que vai acontecer aqui no meu estoque? Eu vou receber o produto. Ok? Então, cada uma dessas setas, ela vai me direcionar a uma situação, ou um processo, ou uma ação, e que eu consigo ver que dentro dessa empresa eu tenho 4 departamentos, tá? 4 setores que estão trabalhando em conjunto para que eu possa receber esse meu produto, tá? Para que o departamento de estoque receba esse produto.
ok? Então, voltando ao que eu já tinha dito anteriormente. Quando a gente estuda organograma, a gente entende a estrutura organizacional da empresa. Se ela está dividida por departamentos, por seções, por divisões, se ela tem essa maneira de se organizar formal, né, entendendo a hierarquia de cada funcionário, né, de cada cargo, enfim, ou até mesmo informal, onde ela vai se dar por meio das relações. A questão do organograma é que ele me permite entender como essa empresa ela é estruturada. A partir dessa estrutura, eu sei como eu vou proceder diante de alguma situação. Tá bom? Por outro lado, o fluxograma ele vai me permitir tomar ações dentro dessa organização. Ações que podem ser simples, tá? Como nesse slide aqui anterior, nesse exemplo anterior, ou até mesmo ações mais complexas, em que eu vou trabalhar com diferentes setores dentro da minha organização. Eu sei que essa aula ficou um pouco extensa, mas essa semana nós só teremos essa como a nossa única aula. Tá bom? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, eu tô sempre no WhatsApp. Aquele exercício do organograma, mandem as fotinhos no WhatsApp para mim, tá bom? Qualquer dúvida também podem vir conversar com calma. E não deixem de se inscrever no canal da Biase no YouTube. Como essa semana vai ser somente essa aula, a atividade de vocês, né, a atividade para avaliação para vocês, será apenas o exercício do organograma. Tá bom? Não vai ter formulário, ok? Então não deixem de me enviar esse exercício. Na dúvida, eu tô por aqui. Se inscreva no canal da Biase no YouTube. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!